Estamos Bom escutando. dia. Já estava puxando a orelha de 47 pessoas. O live me jogou para outra sala. Eu não estava conseguindo entrar na sala de vocês, não. Achei que vocês estavam tudo fugindo. Esse live tá doido, professor. Eu também tive dificuldade para conseguir entrar na sala. Pois é, quase que eu não consegui entrar hoje. Mas vamos lá, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente começar. Pessoal, todo mundo vendo a tela? Sim. Sim? Então tá. Então, hoje a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre pneumonia, tá? De cara, eu vou mostrar para vocês algumas referências que são importantes para vocês terem. Oi. É que tá com... Não sei se você já está apresentando, mas está com a imagem do Zoom no meio do slide. Ah, não. É que eu vou mostrar uma coisa aqui. Ah, tá. É porque tá na telinha aqui, na verdade. Ixi, inclusive fechou. Que eu queria mostrar. Gente, tá tudo doido. Mas eu vou mandar para vocês os dois arquivos, tá? Na verdade, eu já tinha deixado pronto aqui para vocês, porque é importante que vocês vejam pelo menos 3 referências bibliográficas quando a gente for falar de pneumonia, tá, gente? Primeiro é o WHO, né, que é a referência principal, que é onde vocês vão ver essa caracterização de pneumonia por uma síndrome clínica, tá? Que é interessante que vocês leiam, é pequenininho, tem só as recomendações mesmo, tá? E a outra referência é um artigo do Pediatrics, que ele não é muito recente, ele é de 2014, tá? Mas ele é importante principalmente porque ele fala sobre derrame pleural. Hoje a gente vai falar de pneumonia, mas... Eita, aqui tá uma beleza. A gente vai falar de pneumonia, mas a ideia é que a gente fale da parte prática da pneumonia, tá? O que fazer com o paciente com pneumonia? A gente não vai ficar muito aqui falando de fisiopatologia, tá? Então a gente vai para a parte prática. Qual antibiótico que eu vou usar? Quando que eu vou usar? Quando que eu faço raio-x? Quando que eu não faço? Então é importante que vocês depois deem uma lida nessas outras partes. Por quê? Existe uma variabilidade hoje, inclusive sobre solicitação de exame ou não. Tá? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda uma coisa, vocês vão ver que aqui nesse guideline, que é o que a gente vai usar de base, que é o da Prefeitura de Belo Horizonte, existe não é uma discordância, mas eles solicitam mais exames do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, tá? Então, depois é interessante a gente ler tudo para fazer um comparativo. Eu vou falando durante a aula, mas é importante que vocês vejam também, ok? Então tá, vamos começar para a pneumonia propriamente dita, tá? Pneumonia, então, é definida como uma condição tipicamente associada à seguinte síndrome clínica: febre, sintomas respiratórios e envolvimento do parênquima pulmonar, tá? Seja pelo exame físico, então tá aí, ó. Se eu tenho febre, se eu tenho sintomas respiratórios e se eu tenho, por exemplo, taquipneia ou tosse, que sugere envolvimento do parênquima pulmonar, eu tenho uma pneumonia, tá? Isso é um diagnóstico sindrômico da pneumonia, ok? E aí ele vai colocar ou presença de um filtrado na radiografia de tórax. Então aqui vocês já veem que pela descrição da pneumonia, eu posso ou não ter uma radiografia de tórax para o diagnóstico da pneumonia, tá? A gente fala isso muito lá na prática, sobre essa questão aí de irradiar o paciente ou não. Mas aqui vocês estão vendo que a gente pode fazer um diagnóstico de pneumonia com uma síndrome clínica. Vocês vão ver que isso vale muito para os pacientes que estão no ambulatório, tá? Nos nossos pacientes da urgência, a gente vai acabar fazendo um raio-x de tórax, e aí daqui a pouco a gente vai conversar por quê, tá? A pneumonia adquirida na comunidade, que é o nosso tema hoje, a gente não está falando de pneumonia hospitalar. A pneumonia adquirida na comunidade, ela vai ser definida clinicamente pela presença de sinais e sintomas de pneumonia numa criança que era saudável, tá? E que tem essa infecção que foi adquirida fora do ambiente hospitalar. É importante lembrar aqui que se o paciente teve alta, em 72 horas ele desenvolve uma pneumonia, apesar dele estar fora do ambiente hospitalar, essa pneumonia ela não vai ser uma pneumonia comunitária, e sim uma pneumonia hospitalar, tá?
Só para a gente ter uma ideia, a pneumonia a nível mundial, ela ainda é responsável por uma alta morbidade, tá? Mais de 2 milhões de mortes por ano, principalmente nos países em desenvolvimento, né, no qual nós nos inserimos, tá? Ela é responsável por 1/5 das causas de morte infantil no mundo. Então, a gente vê que a pneumonia ainda é muito importante na faixa etária pediátrica, tá? E ela, junto com a diarreia, ela é uma das principais causas de mortalidade, representa aí mais de 30% das mortes infantis, tá? Então, a pneumonia ainda tem uma prevalência alta na nossa população pediátrica, a gente vai ver um monte de casos de pneumonia ainda no pronto-socorro, tá? E os pacientes que têm um fator de risco maior para o desenvolvimento de pneumonia e também para uma evolução para a gravidade, são aqueles pacientes que têm menos de 5 anos, que são prematuros ou que tiveram baixo peso ao nascer, que não receberam aleitamento materno aí nos primeiros 4 meses de vida, e a gente sabe muito bem por quê, porque esse paciente pode ter uma deficiência de imunoglobulina, né? Principalmente imunoglobulina A, tá? Exposição a tabaco e poluente, e aí a gente já vê os meninos que moram nas grandes cidades que têm exposição a poluente, tá? Baixo nível socioeconômico e comorbidades cardíacas, pulmonares, neuromusculares, as imunodeficiências. Então, todos esses pacientes, eles têm um risco maior de desenvolvimento de pneumonia e também de uma evolução desfavorável, e principalmente os prematuros, às vezes os broncodisplásicos, os imunossuprimidos, tá? Mesmo com a introdução da vacinação, a gente teve uma redução importante do número de pneumonia, né? Mas também uma redução importante da gravidade da pneumonia. Isso que foi o mais impactante, tá? Que foi a redução da gravidade. As vacinas principais para pneumonia a vacina contra o Streptococcus pneumoniae, né? E a vacina contra o Haemophilus influenza do tipo B. Sarampo e pertussis também reduziram muito a nossa incidência de pneumonia, tanto pelo sarampo quanto pela pertussis. Lembrar que a pertussis é a Bordetella pertussis, que é a causadora da coqueluche, tá? E diminuiu demais o óbito, porque diminuiu o número de crianças graves, tá? Quando se introduz a vacina pneumocócica 13 valente, e aí justamente para o pneumococo, tá? Em 2010, a gente tem, então, uma redução ainda mais significativa do número de pacientes com pneumonia e também da gravidade dos pacientes. É importante lembrar que na pneumo 13, a gente tem incluídos os sorotipos responsáveis pela maioria dos casos de pneumonia por pneumococo no mundo inteiro, tá? Então, é uma vacina importante de ser administrada aí na atenção básica. Em relação ao germe principal para cada idade, os menores de 20 dias, né, que são os nossos recém-nascidos, eles vão ter, de novo, uma flora aí, patogênica muito semelhante à flora materna, né, e essas bactérias como Listeria, a Enterobacter, tá, e os Streptococcus do grupo B. Ontem a gente até teve um caso lá na clínica, que era uma mãe que falou que tinha uma secreção e tinha uma bactéria no final da gestação, e aí o filho dela fez um processo infeccioso precoce, tá? Que era uma sepse, a gente viu que tinha um acometimento de líquor e uma infecção urinária, e a gente tem que pensar, então, nesses germes aí do período da flora materna, principalmente o Streptococcus do grupo B, tá? Que a mãe, inclusive, faz o SUAB aí na fase gestacional para avaliar a presença, tá? Entre 3 semanas e 3 meses, aí a gente começa a ter germes que são atípicos, tipo a Chlamydia trachomatis, que é uma responsável pela pneumonia afebril do lactente. A gente começa a ter as causas virais, e aí o vírus sincicial respiratório com uma importância aumentada nessa fase. E quem lembra qual que é a doença que o vírus sincicial respiratório causa? Bronquiolite? Fala alto. Bronquiolite? Isso, Lulu. Tá? Então, vírus sincicial respiratório aí um dos culpados pela bronquiolite, tá? O parainfluenza, o influenza vírus, e aí de bactéria. O pneumo, tá? A Bordetella pertussis, a gente ainda tem casos de coqueluche, tá, gente?
Então, é importante, inclusive, que vocês, adultos jovens, estejam vacinados para que vocês não passem a bordetela para as crianças menores, tá? E o Staphylococcus aureus. De 4 meses a 4 anos, a gente ainda tem o vírus sensicial respiratório, o parainfluenza, o adenovírus, o rinovírus, e aí lembrar que adenovírus costuma fazer aquela febre faringoconjuntival, em que a gente vai ter o olho vermelho, muita rinorreia, tá? E uma associação com pneumonia. O Streptococcus pneumoniae, aí a gente já começa a ter uma importância do Haemophilus influenza, o Mycoplasma e a Mycobacterium tuberculosis aí, causando a tuberculose, tá? E de 5 a 15 anos, muito mais parecido com o adulto, o Mycoplasma, a Chlamydia, o Strepto, o influenza, o adenovírus e o Haemophilus influenza e a tuberculose, tá? Então, a gente vê aqui que o vírus sensicial respiratório tem uma importância aí muito maior no lactente, né? E quando a gente vai aumentando a idade, a gente começa a ver mais a Haemophilus influenza, por exemplo, tá? Quais são os pacientes, então, que vão chegar para a gente lá no pronto-socorro para serem atendidos, às vezes na porta, e esses pacientes vão precisar ser internados, tá? Nós vamos internar ou fazer um tratamento intra-hospitalar para todo lactente entre 3 e 6 meses, tá? Obviamente que nos menores de 3 meses também, com diagnóstico de pneumonia bacteriana, tá? Se a gente tiver um paciente, um lactente, por exemplo, de 6 meses, que tem um diagnóstico de pneumonia viral, mas que ele está bem, que ele não tem esforço respiratório, nem hipoxemia, esse paciente pode ser tratado em casa, tá? Se o paciente tiver hipoxemia, obviamente que ele vai ser internado porque ele vai precisar de suporte com oxigênio, tá? Crianças com suspeita ou documentação de pneumonia causada por um patógeno de maior virulência, o que vocês, em geral, não vão conseguir rapidamente no serviço de urgência, porque a gente tem uma demora aí nas culturas, tá? A impossibilidade de tratamento por via oral, seja porque o paciente está vomitando e não tolera o tratamento oral, tá? Seja porque a gente não tem quem cuide deste paciente e que forneça essa medicação adequadamente, tá? As crianças cujo segmento ambulatorial não seja possível, e aí entra aqui os pacientes com condição social de risco, tá? As falhas de resposta terapêutica ambulatorial, então aquele paciente que já foi no posto, começou um tratamento e está hoje aqui no pronto-socorro porque ele teve uma falha desse tratamento. Esse paciente ele deve ser internado com tratamento intra-hospitalar, tá? Então, esses pacientes, eles vão ser internados. Nota que é completamente diferente do que vocês internariam no paciente aí da clínica médica, tá? Então, aqui na pediatria, a gente usa outros critérios. O O2 suplementar, que é uma discussão importante, para o guideline da prefeitura, a gente vai começar o oxigênio suplementar para crianças com saturação abaixo de 92, tá? Ele coloca aqui até uma variação, que é entre 90 e 92, mas se o paciente está abaixo de 92, a gente vai começar um oxigênio suplementar para ele. A maioria das referências, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela acaba recomendando 94%. Tá? Então, se está abaixo de 94%, a gente forneceria o oxigênio suplementar. Só que com uma revisão extensa que foi feita para a montagem desse protocolo na prefeitura, ficou estabelecido que a gente vai começar o oxigênio aí se tiver, então, abaixo de 92%, ou, né, gente, se o paciente tem, por exemplo, 94%, mas tem esforço respiratório moderado. Esses pacientes, eles vão precisar, então, do oxigênio suplementar, tá? Seja por catéter nasal, seja por máscara, e a gente vai ofertar o que o paciente precisar naquele momento, tá? Em relação ao suporte nutricional, que é uma das coisas que mais a mãe vai perguntar para vocês, meu menino pode comer? A gente vai liberar dieta com suporte enteral, ou seja, por sonda, quando a paciente tiver uma alimentação inadequada ou quando esse paciente é muito taquipneico, porque aí ele vai fazer o quê? O que vai acontecer se eu der dieta para um paciente que tem uma taquipneia importante com esforço, Ítalo? Aspiração. Então, esse paciente não pode receber dieta. Se ele não pode receber a dieta enteral, né, a dieta oral, então a gente pode fornecer essa dieta de forma enteral ou
o Ítalo pode resolver suspender a dieta do paciente e deixar ele em soroterapia de manutenção, tá? E aí eu vou chamar a especialista em soroterapia de manutenção da turma. Cadê a Ana? Ai, meu Deus, Ana, eu? A Ana, você mesmo, ainda bem que você sabe. Cadê seu caderninho? Peraí que eu tô pegando. Eu ainda não decorei não, mas... Não, Ana, seu caderninho é poderoso. Pode ir? Vou diarreia aqui. Hidratação, aliás. Pode. Então, a nossa especialista em hidratação vai contar para a gente como que eu faço um soro de manutenção num paciente que tem até 10 quilos. Paciente até 10 quilos, soro fisiológico a 9%, soro glicosado a 5%, 100 ml por quilo. Isso, 100 ml por quilo. E se ele tiver mais de 10 quilos e menos de 20? 100 ml, mas aí a gente vai ter que dar 50 ml por quilo. Acima de? Acima de 20 quilos, aí já Acima vai de ser 10 quilos, os 50 ml. E acima de 20 quilos, a gente vai dar 1.500 mais? 20 ml por quilo. Acima de 20 quilos. De 20 quilos. Certo? Então, o Ítalo, que é bom de conta, faz aí pra gente um paciente de 22 quilos, Ítalo. Ah, não. Aí não, né, Mari? Tô anotando aqui, o cara não falou, calma aí. Ô, Mari, te perguntar um negócio. O Gente soro... do Vinícius! Oi, Mari. O soro você falou só quando ele não tá aceitando nenhuma da dieta, nem mesmo por sonda? Ou você pode, Vinícius, por exemplo, se o paciente está muito taquipneico, você pode optar por suspender a dieta dele. Tá? E você suspende a dieta dele, começa o seu tratamento, se ele melhorar, você vai para a dieta oral. Professora, Tá? Então você usou. desculpa interromper, mas Espera aí que eu vou ter que pausar o compartilhamento. Só um segundo, gente. E agora, hein, senhor? Pessoal, ferem o live aí. Alguém sabe como é que a gente faz para voltar isso aqui? Ah, já achei. Deixa eu ver. Recording in progress. Todo mundo escutou o barulhinho agora? agora deu. Ave Maria. Então vai só metadinha gravada. Então, voltando lá. Então, o Ítalo estava para me responder. Mandou aqui. Ítalo, até esqueci o que você ia me responder com essa confusão. 22 quilos. 22 quilos. 1.540. Isso, facinho, né? Então, um paciente de 22 quilos em 24 horas, 1.540 ml, tá? E aí a gente estava falando com o Vinícius que ele tem as duas opções. Ele pode passar uma sonda e fazer uma dieta interal, ou ele pode deixar o paciente de dieta suspensa e colocar uma soroterapia. Por exemplo, Vinícius, seu paciente chegou e está muito grave, né? Ele tem uma dispneia importante, ele tem uma frequência respiratória elevada, um esforço grave. Você não sabe se você vai precisar entubar esse paciente. Aí você pode dar dieta para ele, se você está pensando que você pode entubar? Não. Ou seu paciente vai precisar de uma ventilação não invasiva, a gente vai ter que fazer uma VNI nele. Também não dá para dar dieta. Aí a gente suspende e deixa o soro, tá bom? Tá, beleza. Beleza. Então tá. Como que eu vou tratar então? Então eu já sei quem que eu tenho, eu já sei o que é pneumonia, né? Desde lá do 5º período. Eu já sei quem que é o paciente que eu preciso internar. Então, como que eu vou tratar este paciente, tá? Os pacientes menores de 5 anos, eles devem receber o antibiótico que vocês mais sabem prescrever, que é a amoxicilina pura, tá? Então, é uma amoxicilina, a gente vai usar uma dose de 50 miligramas por quilo por dia,
e a gente vai dividir essa dose em 3 tomadas, ou seja, de 8 em 8 horas, tá? Pessoal, a amoxicilina também pode ser prescrita em 2 tomadas diárias, tá? E ela vai ser a primeira escolha no tratamento da pneumonia bacteriana. Alguém sabe por quantos dias? 14 dias? 14 é muito. 7 dias. Quase, Ana. Então, em geral, a gente pensa nesses números cabalísticos, né? 7, 14, 21 dias, tá? Mas a recomendação é que a gente use a amoxicilina por um tempo mais curto agora nas pneumonias comunitárias, 5 dias? tá? 5 dias. Quem falou? Sofia. Sofia. Olha, Sofia. Sofia só aparece de vez em quando. Só no WhatsApp que ela aparece. É que eu sou tímida. Ah, entendi. Então tá, então isso aí, Sofia, 5 dias, tá? E para os pacientes que eu precisar internar, aí eu vou utilizar a ampicilina. Quem sabe o que é uma ampicilina? Qual que é a classe da ampicilina? Penicilina. É uma penicilina, assim como a amoxicilina. E a ampicilina, ela cobre exatamente os mesmos germes que a amoxicilina. A diferença é que a ampicilina é administrada de forma venosa, tá? Então, para os pacientes que eu internar, eu vou utilizar a ampicilina, a dose recomendada de 200 miligramas por quilo por dia, e aí eu vou dividir em 4 tomadas diárias, que é de 6 em 6 horas, tá? Essa é a primeira linha de tratamento, é o tratamento que eu vou usar para todo mundo. Quando que eu vou usar a amoxicilina clavulanato, então? Vocês estão cansados de ver lá na prática clínica, tá? Eu vou usar a amoxicilina clavulanato principalmente para as pacientes, tá? Que tem vacinação incompleta. Menos de 2 doses para o Haemophilus influenza. Então, a amoxicilina clavulanato a gente usa quando eu tenho suspeição de infecção pelo Haemophilus influenza, tá? Ou quando eu tenho uma falha terapêutica da amoxicilina. E aí eu posso, por exemplo, o paciente foi no posto, começou a tratar a pneumonia com a amoxicilina, tem uma falha terapêutica, chega lá na urgência para a gente pode usar a amoxicilina para tratar amoxicilina clavulanato para tratar este paciente, tá? O antibiótico favorito do Jonathan, né, Jonathan? Qual que é o seu antibiótico favorito? Jonathan tá aí? O Jonathan só fica no Ceará, né? Depois a gente puxa a orelha dele. Mas que é a ceftriaxona, que é a cefalosporina de 3ª geração, ela deve ser reservada para os pacientes com sepse grave, tá? Ou os pacientes que fizerem choque séptico em vigência aí de uma pneumonia, tá? Esses pacientes, eles podem ser tratados com ceftriaxona, tá? E a oxacilina, ela vai ser reservada para os pacientes que tiverem infecção comprovada, tá? Pelo estáfilo. E aí, gente, o que a gente vê muito na prática é uma combinação entre ceftriaxona com oxacilina, tá? Essa foi, durante muito tempo, a recomendação da prefeitura para os pacientes com pneumonia grave, tá? Mas hoje parece que a combinação de ceftriaxona com oxacilina, ela pode aumentar o tempo de internação dos pacientes com pneumonia grave, quando comparado àqueles pacientes que utilizaram amoxicilina clavulanato. Então, hoje a gente vai dar preferência para a amoxicilina clavulanato para esses pacientes. Por isso que vocês estão vendo tanto o uso de amoxicilina clavulanato nos pacientes com pneumonia, tá? Para os pacientes maiores de 5 anos, então, basicamente é o mesmo tratamento. Só que aqui eu falei para vocês que a gente pode ter um tipo de pneumonia que é a pneumonia febril, tá? Ou a pneumonia atípica, mais comumente a febril no menor de 5 anos, tá? Na pneumonia atípica, diferente da amoxicilina, a gente vai usar a azitromicina, tá? A azitromicina a gente usa numa dose diária de 10 miligramas por quilo por dia. Ela é um antibiótico justamente para tratar bactérias atípicas, tá? Por isso aí uma pneumonia atípica. Mas o paciente ele tem que ter uma clínica compatível, que a gente vai falar daqui a pouco, de uma pneumonia atípica e em geral por micoplasma, tá? E em pacientes internados, a gente também vai optar pela ampicilina,
tá? Mas a gente pode pensar na amoxicilina clavulanato caso os pacientes estejam graves ou tenham vacinação incompleta para o hemófilos e influenza, tá? E a cefalosporina, a gente, de terceira geração, que é a ceftriaxona, a gente vai reservar para os pacientes aí, então, que forem graves, que tiverem choque, ou que forem imunossuprimidos, tá? Então, basicamente, o que eu preciso ter de antibiótico para pneumonia é amoxicilina, ampicilina, amoxicilina, clavulanato, e se eu tiver pacientes muito graves, cefalosporina de terceira geração. O exame de imagem. Quando que eu vou pedir? Ô, Mari, desculpa te interromper. Oi, Antes de pode você ir falar. para o exame de imagem, eu estou um pouco confusa nesse tratamento. Volta no Fala. primeiro slide de tratamento, por favor. Do primeiro ano. Uhum. A amoxicilina é para o paciente que não está internado. É isso? A amoxicilina é Entendi? oral, Sofia. Não, é oral, sim. Isso, não está Aham. internado. Ele está internado, é só amoxicilina. Se ele está internado, precisa de antibiótico venoso e ampicilina. O que pode acontecer, Sofia? Olha só. Às vezes, a gente não falou que o critério do paciente não, né, tem uma condição social de risco, ele pode fazer com que eu interne ele? Sim, aham. Falou isso. Então, se o paciente não tem como, ou a mãe não buscar o remédio no posto, ou a gente não confia que esse paciente vai receber a medicação, ou às vezes é um paciente que está abrigado e tem mais 30 crianças lá no abrigo, tá? Então, por exemplo, eu vou internar esse paciente por uma causa social. Aí eu posso usar amoxicilina dentro do hospital? O que você acha? Pode. Posso. Pode, ué. Aham. Posso, eu vou internar esse paciente só porque ele não tem condição de tomar esse remédio fora do hospital. Então, aí pra eu posso garantir, usar né? Aham. isso para garantir que ele vai tomar o remédio. Então, eu deixo ele com amoxicilina oral e deixo ele internado. Tá. Não é um paciente que precisou ser internado porque ele ou está grave ou não dá conta de tomar o remédio porque está vomitando, tá? Então, esse a gente pode tomar amoxicilina dentro do hospital. Beleza? Beleza, Sofia, obrigada. foi? Foi. Nada. Gente, mais alguma dúvida aqui no antibiótico? Ô, professora, Oi, Isabel. então vai ser assim, primeiro amoxi com ampicilina, né? Aí, se caso não melhorar, amoxiclavulanato. E se caso não melhorar, em último caso, ceftriaxona? É assim, é mais ou menos isso mesmo que você falou. Só a parte da amoxicilina clavulanato para ceftriaxona que não foi muito bom. A ceftriaxona você vai reservar para os seus pacientes imunodeprimidos ou aqueles pacientes, por exemplo, que chegaram em choque, estão muito graves. Aí, nesses pacientes, você pula toda essa fase que você falou e vai direto para a ceftriaxona. Beleza. Beleza? Obrigada. Uhum. Tá? Aí, o resto tá certinho. A amoxicilina não deu certo, a amoxicilina clavulanato, tá? Beleza? Fechou, obrigada. Fechou, beleza. Existe ainda, gente, a possibilidade de dobrar a dose de amoxicilina, tá? Em alguns lugares vocês vão ver esta recomendação. Por exemplo, o paciente começou amoxicilina, tá uma falha no tratamento, a gente dobra a dose de amoxicilina. Então, a gente não dobra, na verdade, a gente vai para 80 miligramas quilo dia, 90 miligramas quilo dia, tá? Existe essa possibilidade também. Quando eu faço esse aumento da dose da amoxicilina, eu falei que a gente dá amoxicilina clavulanato para tentar cobrir o hemófilos. Quando eu faço esse aumento da dose, na verdade, eu quero pegar um pneumococo resistente, tá? A gente fala pneumococo com resistência intermediária, tá? Então, eu posso fazer essa... Bruno, você apertou alguma coisa? Porque apareceu seu nome aqui. Então, você tem essa opção também. Se você está pensando... Oi, professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não entendi muito bem. Você falou que você usa a amoxicilina, né? Que é uma penicilina. Isso. E quando que você... Eu não entendi direito a indicação, assim, quando que você vai usar algum outro tipo de penicilina? Tipo uma penicilina cristalina? Você usa só pela idade? Assim, não, que você usa Bruno, para estratificar? Não, por exemplo, penicilina cristalina. Penicilina cristalina eu também posso usar na pneumonia, tá? Por exemplo, se eu não tenho ampicilina, eu posso usar a penicilina cristalina, ela é uma opção,
Só que penicilina cristalina também é venosa, então você está me falando de paciente que está internado. Então eu posso usar ampicilina ou penicilina cristalina, tanto faz. Dê preferência à ampicilina, tá? Mas a penicilina cristalina também pode ser utilizada. Entendi, obrigado. De nada, tá? E eu estava falando do dobrar a dose da amoxicilina, é uma estratégia, então, que a gente usa para o pneumococo de resistência intermediária, tá? Então, a gente tem essas duas opções, ou passo para amoxicilina clavulanato, pensando no hemófilos influenza, ou dobra a dose pensando num pneumococo de resistência intermediária, tá? Ok aqui, gente, de remédio? Ou quem tem mais alguma dúvida no tratamento? Vinícius? Igor? Não sei, calma. Não? Não ou calma? Não, tipo, não sei. Tá. Então, aí, então, a gente vai falar do exame de imagem, então, tá? Ô, Mário, só uma pergunta. A azitromicina é indicado ou só a amoxicilina? A azitromicina só para paciente com suspeita de pneumonia atípica, tá? Beleza. Ok? Pneumonia comunitária, amoxicilina. Eu tenho alergia à amoxicilina. Aí vai ser a azitromicina por causa de alergia. Mas a azitromicina a gente vai usar para clínica compatível com pneumonia atípica, que o germe comum é o micoplasma, ok? Top, obrigado. Vocês adoram uma azitromicina. Então, vamos lá. Exame de imagem, então, que é uma das coisas mais discutíveis, tá? No cenário, gente, da urgência e emergência, a gente não está falando do cenário lá do posto de saúde, tá? No cenário da urgência e emergência, hoje é uma mudança, é do protocolo, tá? As crianças com suspeita de pneumonia adquirida na comunidade, que estão na rede de urgência e emergência da prefeitura, tá? Um exame de imagem deve ser realizado, se ele estiver disponível, tá? Para confirmar ou descartar o diagnóstico. Então, vamos lá. Olha aí o grau de recomendação, que é 1A. Então, é o seguinte, se o paciente tem clínica de pneumonia, ele vai ganhar raio-x. Ou, se o paciente tem clínica de pneumonia, ele vai fazer um ultrassom de tórax, tá? É uma recomendação desse guideline, ok? Se vocês estão lá no posto de saúde, o paciente tem a síndrome clínica da pneumonia, não precisa pedir raio-x, começa antibiótico, tá? Lá no setor de urgência e emergência, por isso que vocês veem tanto raio-x, e aí a gente pode discutir isso, porque também não é recomendação da OMS, a gente vai fazer um raio-x para confirmar ou descartar o diagnóstico, tá? É claro que pode dificultar um pouco a nossa vida aí, porque raio-x às vezes é confuso, tá? A radiografia de tórax é a referência. É claro que sozinha ela tem pouca influência na sua decisão de tratar ou não os pacientes com antimicrobiano. Então, o que você vai decidir tratar o seu paciente pela clínica, tá? E a ultrassonografia pulmonar, ela está cada dia mais comum na urgência. Ela é realizada à beira-leito pelo médico emergencista, tá? Claro que hoje, gente, isso não é difundido, a gente não tem todo emergencista treinado com a ultrassonografia, isso vai acontecer em algum momento, tá? Mas ela pode ser utilizada como uma opção para esses pacientes, tá? Em geral, a gente acaba usando ultrassom quando a gente tem suspeita de derrame pleural. Então, vamos lá. O paciente chegou, tem na emergência, então ele está lá na minha sala de emergência. Logo, esse paciente, gente, não está bem. Ele tem minimamente, né, uma taquipneia importante. Esse paciente tem que passar por um raio-x de tórax, tá? Não estou falando do paciente que vem lá na porta, que era um paciente que podia estar lá no posto. Esse paciente pode ir embora sem raio-x, tá? Para ajudar nessa decisão, então, de se tratar ou não, ou pedir raio-x ou não, a gente pode usar um score de pneumonia bacteriana, tá? Esse score, ele vai pontuar febre, se o paciente tem febre maior que 39 graus, idade,
o global de neutrófilos, a quantidade de granulócitos imaturos, o desvio para a esquerda, e nele a gente precisa de uma radiografia de tórax. Então, esse score de pneumonia é o que é recomendado pela prefeitura. Ou seja, a gente precisa de uma radiografia de tórax para conseguir completar aí esse score e definir tratamento deste paciente, tá? Existem outros scores, mas os validados todos precisam de radiografia de tórax. Logo, esse é um dos motivos também para que a gente peça um raio-x de tórax lá na urgência e emergência para esses pacientes, tá? Bem, exame laboratorial. Então, raio-x de tórax... Mariana. Oi? Que o exame de imagem muda na questão de prognóstico? Prognóstico, nada. De terapia? Não. Acho que um raio-x de tórax tem uma consolidação, certo? Vou tratar com amoxicilina. Fiz um raio-x de tórax, tem um padrão lobar. Vou tratar com amoxicilina. Tá? Fiz um raio-x de tórax... Oi, pode falar. Você tem uma suspeita forte. Raio-x normal você trata, né? Essa é a questão. Tem uma suspeita forte. Raio-x normal, a clínica é soberana. E aí o score vai te ajudar nessa decisão. Então, o exame de imagem é mais protocolo. Acaba sendo um pouco protocolo, mas o que acontece? O que se viu, tá? Que essa utilização só da síndrome clínica para o diagnóstico de pneumonia, a gente tinha muito falso negativo. Então, se você fizesse um raio-x de tórax, você aumentava a sensibilidade do diagnóstico. Então, por isso que se acrescentou tanto raio-x de tórax aí na prática da urgência e emergência, porque são pacientes diferenciados, né? São pacientes que precisam de cuidado maior, tá? Então, na verdade, é para aumentar a sensibilidade do diagnóstico, para que esse diagnóstico não passe. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Exame laboratorial. Rotineiramente, se eu tenho uma pneumonia, a recomendação é que não se realize rotineiramente hemograma, leucograma, PCR, VHS nos pacientes com clínica e raio-x de pneumonia. Eu já tenho uma pneumonia, né? Eu já suspeito que é bacteriana, então, teoricamente, não precisaria realizar o exame de sangue, tá? Se eu tenho uma dúvida etiológica, aí entra o seu caso. Por exemplo, tem um paciente que francamente parece uma pneumonia. Eu faço um raio-x que eu não estou achando alterado. Aí o hemograma e a PCR pode te ajudar aí em diferenciar. Será que isso é uma pneumonia viral com uma dissociação clínico-radiológica? Meu paciente não está bem, mas o raio-x é bom, né? Ou o contrário também. Então, ele pode te ajudar, tá? Ou se o seu paciente pontuou entre 1 e 3, que é quando a gente fica com dúvida, lá no nosso score de pneumonia, esse paciente deve realizar, então, um hemograma e PCR, tá? Em geral, gente, a gente não fica usando VHS. A gente faz hemograma e, como proteína de fase aguda, a gente faz PCR, tá? Oi? Tem umas pessoas com a mão levantada, não sei se elas já falaram, e eu não tô conseguindo levantar minha mão. Mas, então pode me interromper. Eu não entendi aquela tabela da temperatura, idade, neutrófilos, eu não entendi para que ela serve. Isso é um score, essa aqui? Isso. Isso é um score de pontuação, né? Então, por exemplo, vamos lá. Se o seu paciente tem uma temperatura maior de 39 graus, ele tem um risco muito aumentado para pneumonia, ele vai ganhar 3 pontos. Se ele tem mais de 9 meses, a chance dele ter uma pneumonia bacteriana é muito maior. Concorda? Ele vai ganhar 2 pontos. Se ele tem um global de leucócito maior que 8.000, ele tem uma chance grande de pneumonia. Então, ele ganha mais 2 pontos. Se ele tem um desvio para a esquerda, ele tem uma chance grande... Estou falando pneumonia bacteriana. Ele tem uma chance grande de pneumonia bacteriana. Então, eu vou somando esses pontos e eles vão me ajudar a diferenciar se diante desse paciente eu tenho uma pneumonia bacteriana ou se eu tenho uma pneumonia, por exemplo, viral, que é o caso que a Vitória falou. Chegou um paciente, eu acho que o exame dele, o paciente tem mais de 39 de temperatura, ele tem 5 anos, eu acabei fazendo hemograma para ele, o global de leucócito dele é 16.000, ele tem desvio para a esquerda, mas o raio-x dele
parece um infiltrado. Aí eu vou somar a pontuação. Se eu tiver uma pontuação alta, então acima de 7 pontos, eu tenho um paciente que provavelmente tem uma pneumonia bacteriana. Logo, nós vamos tratar este paciente. Foi agora? Foi. Eu não tinha visto que era para saber da bacteriana, né? Isso, é porque é quase igual não. É igual todos esses scores que a gente viu nas aulas todas. Vocês veem que hoje a gente usa muito score para ajudar, né? Então, a gente vai somar a pontuação, claro, quanto a pontuação mais alta o paciente tiver, maior o risco de ser uma pneumonia bacteriana, nós vamos usar antibiótico para ele, tá? Então, é um score de pneumonia bacteriana, para isso que ele serve, tá? Acho que foi mais claro agora, né? Ficou. E aí, se caso não tiver nada no raio-x, não exclui, né? O diagnóstico. Não o raio-x sozinho não exclui. Então, aí o que pode te ajudar? Seu paciente chegou cansado, tossindo, com febre, seu raio-x não é um raio-x assim que você está achando que é uma pneumonia bacteriana. E o que pode te ajudar? A clínica, né? Os outros parâmetros. A clínica você já tem. Aí você fez o raio-x porque, né, é a recomendação. Aí o raio-x te deixou em dúvida se é bacteriana ou viral. O que você pode fazer? Os outros exames complementares. Isso, um hemograma e um PCR. Aí seu hemograma vem com uma leucocitose com desvio para a esquerda. E uma PCR de 150. Já é sugestivo. Uhum, entendeu? Te ajudou? Ajudou. Obrigada, Mari. É para isso, tá? Gente, quem levantou a mão vai falando porque eu não tô vendo. No quadro, eu não levantei não, mas eu não sei, Vinícius, a Ana... Mas fala aí, fala na frente do povo aí, Vitor. Eu tenho a dúvida com relação a esse desvio para a esquerda. E um quadro agudo, esse desvio é rápido? Sabe, acontece de forma rápida? Sim, é rápido. Nas pneumonias bacterianas é rápido, tá? Então, você vai ter forma jovem na periferia, é isso que a gente chama de desvio para a esquerda, bastonete, mielócito, metamielócito. Tá bom. Tá? Professora. Bruno. Oi, eu queria te perguntar, qual que é a indicação de você fazer uma hemocultura? Todas as vezes que você for iniciar antibiótico, você tem que fazer hemocultura para qualquer infecção. Então, o Joãozinho, eu vou internar o Joãozinho, vou começar a ampicilina venosa para ele. Você tem que ter colhido hemocultura dele. Porque eu fico pensando assim, muitas vezes você vai tratar o paciente e ele melhora antes da hemocultura ficar pronta, entendeu? E se ele não melhorar? Aí você faz. Não, aí se ele não melhorar, você faz, você usou antibiótico aí. Se a hemocultura pode dar? Negativa. Ô, Mário, mas isso aí acontece... Então, a recomendação Oi? Então, você faz sempre a hemocultura? Sempre. O paciente chegou. Eu vou internar esse paciente com esse antibiótico venoso para ele. Eu começo antibiótico empírico. Eu não sei que bactéria ele tem. Eu começo antibiótico por um padrão, que é o que eu sei que a bactéria mais prevalente. Certo? Mas quem disse, eu estou tratando pneumococo, quem disse que não é estáfilo? Ninguém. Então, eu começo antibiótico, ampicilina na veia, certo? Mas eu tenho que colher hemocultura. Por quê? Nos primeiros 3 dias, às vezes, meu paciente está mantendo febre e eu estou dando ampicilina para ele. E aí eu sai o resultado da cultura, que em geral sai de 3 a 5 dias, mas quando sua cultura é positiva, ela é precoce, às vezes ela sai em 24 horas. E aí sai o resultado da cultura, meu germe era resistente à ampicilina. Então, assim, às vezes ele só segurou essa bactéria, a progressão, mas ele não vai tratar o paciente. Então, gente, sempre, isso aí é guideline de sepse. Vou começar antibiótico, eu tenho que colher uma hemocultura, tá? Isso para meningite, para infecção urinária que eu vou internar, tá? Aí eu tenho que colher. Mari, eu lembro que, não sei onde que eu vi isso, que, por exemplo, eu estou num lugar que não tem raio-x.
mas eu posso ter uma PCR, aí eu vou e faço PCR, deu alta, eu trato. Na criança eu posso fazer isso também? Porque eu lembro que ontem você tinha falado Se que você PCR... está num lugar que não tem raio-x e você tem um paciente com a síndrome clínica de pneumonia, você está autorizado a tratar a pneumonia. Ah, tá, mesmo sem... O PCR só vai te ajudar se você estiver na dúvida. Tá? Ah, eu sei lá, estou na dúvida, deixa eu confirmar se isso aqui é bactéria mesmo. Fiz um PCR hemograma, ele vai te ajudar a guiar o tratamento. Mas é isso que está falando aqui, rotineiramente você nem precisa fazer. Beleza. Beleza? Quando eu falo, gente, que o raio-x é nos lugares que vocês tiverem raio-x prontamente disponível. Se não tem raio-x prontamente disponível, a gente tem uma síndrome... Ah, eu tenho hemograma. Eu tenho uma síndrome clínica e tenho hemograma. Ótimo. Faça os dois, confirme seu diagnóstico e trate. Ô Mari, uma dúvida prática aqui. Num lugar tipo CGP, Diga, clínica. No CGP? Você está com dúvida, esse raio-x, lá tem fácil. Tem? Sim. Aí você já começa a tratar ou você espera o raio-x sair? Não, você espera o raio-x sair. Ah, tá. Você está está suspeitando. Tempo, mais ou menos? Na hora. Você fala assim, vai lá no raio-x, o paciente vai lá, faz o raio-x, chegou. Entendi. Eu tenho isso aí em 30 minutos. Se não tiver fila no raio-x, né? Se tiver fila no raio-x, umas 2 horas, mas é rápido. Mas é rápido, tá, Joia? Tá? Aí, Sofia, claro que a gente não está falando do paciente séptico. O paciente com sepse... Não, o paciente está estável, né? Isso, o paciente estável vai lá para o raio-x, a gente pode esperar ele 4 horas até ele voltar, tá? Ok? Quem mais, gente? Vinícius, você tinha levantado a mão? Na hora, aquela dúvida que eu tava, eu tirei já. Tá. Quem mais, gente? Mari, eu queria perguntar se, tipo assim, eu já ouvi falar que o raio-x tem muito valor para diferenciar se é típico ou atípico. É verdade? Não. Tipo, você vê a imagem, é tipo o padrão mais, tipo, sei lá. Eu tenho uma consolidação aqui, isso é bactéria com certeza, não necessariamente, tá? Ou eu tenho um padrão intersticial, isso aqui não é bactéria de jeito nenhum, não é bem assim, tá? Então, a gente tem que ter uma associação. Se eu tenho um paciente que tem um quadro de tosse atípico, tem 10 dias que o paciente está tossindo, ele não tem febre, aí você faz um raio-x e lá tem uma imagem radiológica de ápice. Você vai pensar que isso é um germe atípico? O que vocês acham? Não sei. Tem uma cavitação lá no ápice do paciente, tem 10 dias que ele está tossindo. Professora. O que vocês acham que é? Tuberculose. Entendeu? Mas ele parecia, que não é atípico, né? Mas ele estava aparecendo aí um micoplasma, nómetro, uma cavitação. Opa, me ajudou a ir para um outro caminho, tá? Nós vamos falar de síndrome clínica, eu acho que vai ficar mais claro isso aí. Fala, Johan. Então, a grosso modo, eu estaria pedindo o raio-x, se possível, se estiver na unidade, para verificar a presença de infiltrados. Você vai pedir o raio-x para confirmar o seu diagnóstico. Então, você vai pedir o raio-x para confirmar, eu escutei uma crepitação. Esse raio-x vai te ajudar a confirmar a sua pneumonia. Ou, eu estou na dúvida. Ele vai ajudar você a melhorar a sensibilidade do seu diagnóstico, achar uma consolidação e dar o diagnóstico. Ou afastar. Eu estou na dúvida, eu fiz um raio-x, está completamente normal. Opa, já estava na dúvida, raio-x completamente normal, provavelmente não é. Entendeu? Entendi, beleza. Tá? Então, voltamos ao exame laboratorial, então. Quando eu tiver, nos casos de febre sem foco, a gente até falou disso ontem, se a gente tiver febre sem foco e eu tiver uma suspeita de pneumonia oculta, aí, gente, isso vale muito lá para os recém-nascidos menores de 3 meses, tá? Eu vou realizar um hemograma primeiro, e aí o raio-x de tórax eu vou realizar só se eu tiver uma leucocitose acima de 20.000. Aqui muda, porque aqui o meu protocolo não é mais de um paciente que eu acho que tem pneumonia. Aqui é o protocolo de uma febre sem foco definido, que eu tenho que pensar em pneumonia oculta.
Aí, nesse caso, primeiro hemograma com leucocitose e raio-x para avaliar a pneumonia oculta, tá? Até mandei para os meninos aí os fluxogramas para isso ficar mais fácil. E, gente, PCR, tem que lembrar que PCR pode aumentar com várias coisas, tá? Mas a PCR na pneumonia, ela vai ajudar muito a gente nos pacientes internados, tá? Porque nesses pacientes, a gente pede, por exemplo, a PCR no D1 está 200. E aí eu estou usando antibiótico. No D3, a PCR está 20. Esse tratamento está dando certo ou está dando errado? O que vocês acham? O que você acha, Sofia? Repete aí, por favor, professora. Vamos lá, Bruno. O paciente no D1 de tratamento com ampicilina tem uma PCR de 200. No D3 de tratamento, eu pedi de novo a PCR dele. A PCR veio 20. Esse paciente está melhorando ou está piorando? O tratamento está dando certo ou está dando errado? Ele está melhorando. Está melhorando, está dando certo. Ou seja, me ajudou a confirmar que meu tratamento está dando certo. Ou o contrário. No dia vem 1, muito maior, né? Se vem muito maior, opa, tem alguma coisa errada. Vamos lá conferir essa hemocultura para ver se o germe não é resistente ao antibiótico que eu estou dando, tá? Então, para isso, a PCR ajuda muito, ok? Como uma medida única, ela ajuda muito pouco, tá? Aí o padrão que eu estava falando agora com vocês. A gente tem vários padrões radiológicos de pneumonia, tá? E alguns dos padrões, eles estão mais associados ou não com um tipo de bactéria. Gente, eles estão associados, isso não quer dizer que eles sejam patognomônicos. Por exemplo, o padrão lobar, em que eu tenho um envolvimento de todo um segmento do lobo, ele é mais característico do streptopneumônio, pneumococo, tá? O padrão broncoalveolar, que é esse que vocês estão vendo, ele é mais sugestivo do aureus. Mas isso não quer dizer que um pneumococo não possa fazer este padrão, tá? E o padrão intersticial, ele é mais comum nas bactérias atípicas. Mas isso não quer dizer que um vírus não possa fazer este padrão, tá? Ou que um pneumo em sua fase inicial possa fazer este padrão. Os padrões, eles vão nos ajudar nesse aspecto, mas para confirmar o que eu estou pensando. Mas, assim, eles não são patognomônicos da entidade, tá? É muito difícil, quem me perguntou de atípico, que eu esqueci, desculpa, é muito difícil eu ter um atípico fazendo o padrão lobar, muito difícil. Ou um atípico fazendo o padrão broncopulmonar. Então, no padrão intersticial, vai ajudar muita gente no atípico. Então, talvez seja isso que você queria me falar, tá? Era isso aí. Era isso, Felipe? Tá? Então, nesse aspecto, sim, porque é mais difícil que eu tenha um atípico fazendo esses outros padrões, tá? Mas, gente, eu posso ter outros padrões, eu posso ter derrames pleurais, é muito variável a minha imagem radiológica, tá? Quando eu falo para vocês de diagnóstico sindrômico, diagnóstico que vai também ajudar a gente a definir o germe que está causando essa pneumonia. Então, por exemplo, deixei aqui a pneumonia febril do lactente. Obviamente que a gente está falando, então, de um lactente, em geral, é colonização materna, a instalação é gradual, então o menino vai adoecendo, tossindo, 10 dias tossindo, você vai escutar, ele crepita difusamente, mas ele está crepitando e está brincando, está rindo,
Recording in progress. Mas vou mandar o padrãozinho, vou chamar para cima da sala tudo. Quem falou? Alguém sabe se ela vai voltar? Recording
Oi, gente. Vamos lá tentar terminar, né? Que hoje tá uma belezura. Então, o que estava faltando para a gente acabar... Tá todo mundo aí, gente, me escutando? Que a Sofia teve que mandar o link. Sim. Pessoal, então, Tá tranquilo. tá. Então, vamos lá. O que estava faltando para a gente, eu estava até perguntando para o Johan, quem foi que com ele ontem estava falando que não gosta de fluxograma. É bom a gente ver fluxograma, quem não gosta, né, nem precisa usar, só para facilitar. Então, esse é um fluxograma de quando a gente suspeita de pneumonia, tá? Então, na verdade, é tudo que a gente falou. Avaliação clínica, a parte clínica, o que é boa prática, o que não é boa prática, tá? Então, vamos lá, só rapidinho, a gente vai passar aí o paciente maior de 5 anos, então. Que a gente tem suspeita de pneumonia no setor de urgência, radiografia, que a gente já discutiu, ou ultrassom à beira do leito. Se tiver qualquer consolidação ou padrão broncoalveolar, no ultrassom, é pneumonia bacteriana até que se prove o contrário, tratamento, tá? Com antimicrobiano de primeira linha, que a gente já conversou, amoxicilina cioral, ampicilina venosa, tá? Menor de 5 anos, a mesma coisa. Se tem consolidação bem definida, a gente tem uma pneumonia bacteriana, também o suporte com antimicrobiano, tá? Se eu tenho uma consolidação mal definida ou uma infiltrada intersticial, vamos calcular lá o nosso score de pneumonia bacteriana. Se eu tenho aí maior de 4 pontos, a gente está falando lá os 7 pontos, tá? É uma provável pneumonia bacteriana, vamos tratar. De 1 a 3 pontos a gente falou, vamos fazer hemograma porque a gente fica na dúvida. Se no hemograma eu pontuei 4 pontos lá do score, lembra que o score tem um hemograma, eu vou tratar também, tá? Se eu não pontuei, aí é suporte sem antimicrobiano. A mesma coisa para o paciente, então, que tem o quadro, mas o raio-x é um padrão de infiltrado intersticial, que eu calculei o score, que ele vem o score zerado, esse paciente, então, não vai receber antimicrobiano, a gente vai fazer um acompanhamento ambulatorial dele, tá? Então, esse fluxograma é para a gente conseguir usar o nosso score para fazer uma definição de quando tratar ou não um paciente que eu suspeito de pneumonia bacteriana. Pode ajudar a gente muito quando a gente pede um raio-x que tem um infiltrado intersticial, tá? Era basicamente isso que a gente tinha que falar com esses tropeços aí da aula de hoje. O que a gente tem de dúvida? Ninguém? Vinícius? Professora, cortou um pouco, você pode repetir? Perguntei o que vocês têm de dúvidas aí. Ah, tá. Gente, tudo entendido de pneumonia, então? Falem sim para eu saber que vocês estão aí, porque eu já tô... Sim. Sim, professora. Ah, beleza. Tudo Então, certo. beleza. Então, vamos aos recadinhos básicos, tá? Semana que vem, sem aula. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Recording stopped. Então, semana que vem não temos aula prática, porque é semana de prova parcial, ok? Vocês têm prova comigo, então, na sexta-feira. Essa prova, gente, ela vai ser feita através de Google Docs, tá? Vou ver como é que vai ser o envio, mando tudo para a Sofia, tá? Ela vale 25 pontos e, a princípio, tem questão aberta, tá bom? Porque é a normativa da FASER. Então, nós teremos questão aberta, ela vai ser feita em Google Docs e a gente vai fazer ela na sexta-feira, às 10 da manhã, não é isso, Sofia? É isso mesmo, 10 horas. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à prova? A matéria é até a aula de hoje, né, professora? A matéria da prova é até a aula de hoje, tá? E a matéria da prova final é toda a matéria do semestre. Tá bom, obrigada, Mari. Beleza? Professora, nós vamos ter Oi. 1 hora para fazer a prova?
Em geral, eu deixo pelo menos 1h30, tá? Porque como é uma prova grande, eu deixo 1h30, ok? E vai ser aberta e fechada? Aberta e fechada. Tá bom. Tá bom? Valeu. Eu mando tudo pra Sofia antes, pra vocês ficarem tranquilos. Que tinha um documento falando que acho que sempre ia durar 2 horas. Então ótimo. Então vocês vão ter 2 horas. Melhor ainda, Professora, né, quantas questões de prova? Não sei ainda. Tá. Para 2 horas deve ter umas 20, tá? Não selecionei as questões. Vou fazer hoje. Mais dúvidas? Acho que não. Obrigada, Mariana. Não? Então, gente, um beijo. Semana que vem, fiquem com saudades da gente. A gente encontra na outra segunda e na sexta-feira na prova, tá bom? Um beijo para vocês.